A Faculdade de Medicina de Pernambuco foi criada em 1915. No entanto, somente começou a funcionar em 1920, com a aula magna inaugural proferida pelo seu fundador e diretor, professor Otávio de Freitas, em julho daquele ano. A primeira turma de médicos concluiu o curso em 1865. A faculdade começou a funcionar no mesmo edifício em que era instalado a Escola de Engenharia do Recife, que havia sido criada em 1895. Nesse prédio também funcionava a Faculdade de Farmácia. Havia a necessidade da instalação da Faculdade de Medicina do Recife em um prédio próprio, e os professores liderados pelo professor Otávio de Freitas, fizeram suas contribuições financeiras e conseguiram também colaborações de pessoas da comunidade do Recife, assim como empréstimos bancários para financiar a construção do edifício, cujo terreno foi conseguido do governo do estado de Pernambuco. Ainda houveram algumas contribuições de deputados federais, através de emendas parlamentares. A construção do prédio teve início em 1925, e sua conclusão foi inaugurada festivamente em 1927. O projeto do edifício foi do arquiteto ítalo-grego Giacomo Palumbo, em estilo neocolonial. O professor Otávio de Freitas foi o diretor da faculdade de 1920 até 1934. Quando em 1946 foi criada a Universidade do Recife, teve a participação das seguintes instituições de nível superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina do Recife, Escola de Engenharia, Escola de Arquitetura e Faculdade de Filosofia. Quando em 1949, houve o processo de federalização da Faculdade de Medicina do Recife, todo o patrimônio dessa instituição privada, que era dos médicos e constituído por terreno, edificação e todos os equipamentos instrumentais de ensino, foram doados à Universidade do Recife. A faculdade funcionou nesse prédio de 1927 até 1958, que se mudou para uma nova edificação na cidade universitária, sendo inaugurado pelo presidente da República Juscelino Kubitschek, em 1958. O prédio do DERB, da antiga Faculdade de Medicina foi, em 1960, cedido ao 4º Batalhão do Exército e nele funcionou o recém-criado Colégio Militar do Recife, ali ficando até janeiro de 1978, quando o colégio se mudou para uma nova sede própria na Várzea. Logo em seguida houve uma negociação entre o reitor da universidade professor Paulo Maciel e o professor Fernando Figueira, presidente da Academia Pernambucana de Medicina e fundada em 17 de dezembro de 1970, da qual resultou a assinatura de um convênio entre a universidade e a academia. Por esse instrumento foi cedido em concessão, sem ônus financeiro para a academia, o prédio da antiga Faculdade de Medicina e o prédio do Serviço de Verificação de Óbitos, ficando a academia de prestar apoio técnico à universidade na área das ciências da saúde, no ensino, estágios e pós-graduação. Verificou-se, na década de 1990, que o edifício necessitava de uma ampla restauração, que foi bastante insistida e solicitada pela academia. Entre 1994 e 1995, o edifício foi totalmente restaurado, o que foi realizado pela solidariedade e responsabilidade do reitor Efrem Maranhão, que era médico e tinha uma ampla visão sobre a conservação desse valioso patrimônio estrutural, artístico e cultural médico de Pernambuco. Assim, em novembro de 1995, o reitor Efrem Maranhão entregou totalmente restaurado, na sua forma original, à comunidade médica de Pernambuco, o prédio da antiga Faculdade de Medicina do Recife, com uma nova designação de Memorial de Medicina de Pernambuco, acatando, o reitor, uma sugestão da Academia Pernambucana de Medicina. O reitor sempre dizia que havia gasto nessa restauração o equivalente a $1 milhão, a custo daquela época. Entregue o prédio,
Todas as instituições que ali funcionavam, voltaram a ocupar os seus respectivos lugares, registrados em plantas fornecidas pela própria universidade. O prédio do DERB, desde 1992, quando cessou o convênio entre a universidade e a academia, vinha sendo administrado pela universidade, continuando essa administração, após essa restauração ligada diretamente àquela instituição. Posteriormente, nos últimos 15 anos, houve uma grande negligência com relação à manutenção do prédio, com muitas infiltrações e danos nas suas estruturas. A universidade foi muito alertada dessas dificuldades, sem que se fizesse atuações mais profundas, sendo esta, alertada, principalmente, pela Academia Pernambucana de Medicina, por meio de documentos, conversas e encontros com os reitores dirigentes da instituição. Tanto assim, que sentido as dificuldades crescerem, em março de 2023, a diretoria da Academia de Medicina, marcou, e foi atendida, em audiência com a diretoria da Fundarp. O prédio do Memorial da Medicina de Pernambuco é tombado pelo Patrimônio Cultural de Pernambuco, por isso o apelo que se fazia à Fundarp, órgão responsável pelos bens tombados. A Fundarp enviou em abril de 2023 uma equipe de técnicos que fez um detalhado registro de todas as dificuldades estruturais do prédio, e enviou um relatório para a universidade, que continuou sem nada providenciar. Inclusive, estava registrado nesse relatório o perigo de desabamento do beiral da estrutura de cobertura do prédio, porém nada foi feito. Em 26 de abril deste ano de 2024, todo o beiral, da parte posterior do prédio, desabou, abrindo um grande buraco longitudinal em toda a parede. Os escombros caíram em parte, em cima do prédio térreo, o anfiteatro de anatomia da Faculdade de Medicina, local icônico do aprendizado dos estudantes e das pesquisas dos professores, como Ageu Magalhães pai e filho, Avelino Cardoso e tantos outros. Toda essa área danificada, era exatamente onde funcionava o Museu da Medicina de Pernambuco, com cerca de 3.200 peças museais, biblioteca, livros, teses de professores dos séculos XVIII e XIX, e outras obras raras. Também nesse local funcionava o Instituto Pernambucano de História da Medicina, fundado em 1946, pelo professor Otávio de Freitas, a sua última grande obra, desse reconhecido médico, professor e pesquisador, além de grande empreendedor. Logo após o sinistro de 26 de abril de 2024, o presidente da Academia Pernambucana de Medicina solicitou ao comandante da Defesa Civil de Pernambuco uma vistoria no prédio, que ocorreu logo na segunda-feira seguinte, sendo realizada, com a presença de um engenheiro da universidade e de membros da diretoria da academia. O resultado dessa vistoria foi enviado para a academia e para a universidade. A recomendação foi que se providenciasse os consertos das avarias e que ficasse interditado somente a parte posterior do prédio, correspondente ao primeiro andar e ao térreo. A universidade, por sua vez, promoveu uma inspeção, em outro momento, e para prejudicar ainda mais os trabalhos das 7 instituições científicas e culturais que ali estão instaladas, promoveu a interdição de todo o prédio do Memorial da Medicina de Pernambuco, não permitindo o ingresso de qualquer pessoa dos usuários das instituições que ali estão instaladas, a saber, 1. E Academia Pernambucana de Medicina. 2. Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Regional de Pernambuco. 3. Instituto Pernambucano de História da Medicina. 4. Museu da Medicina de Pernambuco. 5. Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina de Pernambuco. 6. Instituto de Pesquisas e Estudos da Terceira Idade. 7. Academia de Artes e Letras de Pernambuco.
As peças do Museu da Medicina de Pernambuco devem estar severamente comprometidas, pois estão situadas nos locais das infiltrações das águas de chuvas, que estão inundando toda essa área.